Estamos começando mais um podcast. Pode doer? Mas passa. Estamos aqui para gravar um podcast hoje sensacional, como sempre. Maravilhoso, no Nitrogênio Café. A convidada de hoje é especialíssima, né, Gabi? Putz, gata. Gata, gata. Luz, alegria. Eu acho que seria... Inicialmente é assim que eu tenho que apresentá-la. Tem todos os componentes que eu adoro. Carioca. Começou bem, né, meu povo? Gosta de um samba. Bem vivida. Fala alto. Fala palavrão. Bem-vinda, Valéria Marinho! Ela é gente como a gente. Ela é gente boa. E, além de tudo, é pedagoga, coordenadora pedagógica, é preta. Que preta linda. E é sobre a vida dela que a gente vai contar. Que a gente tem em comum. É marombeira. Eu vou sair da parte marombeira, vou ficar só na parte do samba, mas eu juro que eu ainda vou me integrar a essa galera. Eu ainda vou te converter para essa religião. Valéria, seja muito bem-vinda. A gente está honrada com a sua presença. Ai, obrigada, muito feliz obrigada, mesmo. Gabi. E que apresentação é essa, hein, gente? Gente, ela não é linda. Amei. Não, olha aqui, gente, olha aqui. Iluminada. Menas. Não, aqui a gente só fala a verdade. Quando Obrigada. não é nada, a gente não fala nada. Vocês é que me deixam à vontade. E aí o negócio fica bom, né? Obrigada, gente, pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, por ela ser pedagoga e coordenadora pedagógica e quebrar diversos padrões, inicialmente a gente pensou em conversar sobre a profissão dela. E a profissão dela é uma boa parte da vida dela, sim, mas a vida dela em si já é um espetáculo. Né? É um acidente que mudou a rota dela. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre as superações da pessoa Val Marinho. E do que ela se tornou também nesse contexto educacional, porque Exato. eu acho que é de muito valor, né? Que foi a partir do acidente. Enfim, não vamos dar spoiler, não. A gente vai começar a Deixa conversar. a dona da história falar a história, né? Gente, que babadeira. Nossa, obrigada mais uma vez pelo convite. E sim, né? Foi um rompimento de barreiras, uma quebra de paradigmas, surgimento de uma outra Valéria, né? Valéria Cândida, eu sou Valéria Cândida. Vocês já ouviram alguém chamado Valéria Cândida? Sou eu, né? Porque é um nome composto. Sim, lá em 2007 eu sofri um acidente. Depois de ter feito uma lipo, né, colocado algumas coisas em ordem que eu achava que não estavam. Atravessando a rua, deixei o carro para lavar, atravessei a rua. Quanto tempo você tinha de cirurgia? 2 meses. Estava ainda na drenagem e linfagem, né? E aí deixei o carro para lavar, atravessei a rua e fui atropelada por uma moto. Né? Uma coisa simples, mas que me quebrou 4 costelas e abriu uma fissurinha aqui de 5 pontos. Isso no Rio? Isso em São Paulo. Guarujá. Me socorreram, né? E a menina que estava me aguardando para drenagem chamou o SAMU, então foi tudo muito rápido. Uma dessas pessoas era socorrista, então me levantou pelo pescoço, ou seja, soube me levantar e tal. E aí eu vomitei sangue e... Tá, vamos parar aí, porque depois de alguns anos, algum tempo, não anos, eu soube que isso foi o que me salvou de um aneurisma ou até da morte, né? Uau! Babado. Aí fiquei... Tarantino a sua história, porque Tarantino é assim, né? Os cortes dele são todos doidos, começa no final, começa no meio, meio isso. Talvez. Não, foi estranho, porque, veja bem, sempre fui uma pessoa super saudável, né? Sim, tive uns acidentes quando criança, mas quem não os tem, né? Não. Enfim. Tá, fiquei 3 dias no hospital, e aí o que aconteceu? Costela quebrada, cabeça quebrada, costura a cabeça e tal. Saí do hospital em 3 dias e quero ir embora para Brasília.
Como assim? O ex-marido, né? Como assim? Não, eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus. Um emprego onde eu ganho R$5 a hora, não posso bancar, né, a minha vida social. Mas o que foi esse start? Quero ir embora para Brasília? Não sei. Você não tinha parente, nada aqui? Não. Não tinha. Tá. Eu vim para cá em 1975. Não pergunta a minha idade. Não, claro. Você nasceu no Rio, né? Sou nascida e aí no vieram Rio. para Brasília logo após a construção, né? Em 75, meus pais vieram transferidos. Meu pai era do Ministério das Minas e Energia, enfim. E aí, sim, voltando ao Guarujá, estava eu lá. Não, aí deu a loucura. Não, quero voltar para Brasília porque é uma cidade confortante, confortável. A gente sabe a quem recorrer quando acontece um BO, né? Enfim. E como eu, né, tinha uma vida estável de trabalho, eu achava que voltando a trabalhar como eu trabalhava loucamente, eu poderia me recuperar mais rápido. Inicialmente foi isso que eu pensei, ok? E aí vim sozinha, eu tenho uma filha, ficou a filha, a cadela e o marido. A época. 3, tá? Não é que a filha seja cadela. Ficou a filha, a cadela e o marido. E aí, chegando aqui, fui para casa de uma amiga, muito amiga desde a infância, né? Desde 75. E aí ela me acolheu, me hospedou, só que ela estava também em mudança, então ela tinha um quarto e um colchonete. E aí eu perguntei para ela, será que dá para eu trazer minha filha e a cadela? Pode trazer a filha, mas eu não gosto de cachorro. Posso te garantir que essa cadela é show, era uma poodlezinha. Sasha São Luiza. sempre as melhores. Sasha Luiza. Eu tive uma poodle chamada Sasha. Sério? Que coincidência. Que lembra, não? Não lembra. Na colina? Jura? Sasha? Sasha. Pois bem, gente, aí veio Sasha, veio Ana e um colchonete e eu. Aí ela aceitou o cachorrinho. E saíram de um apartamento luxuoso no Guarujá. Todo reformadinho. Para um colchão. Por andar, um babadão, né? Para um colchonete. E eu achei que devesse proporcionar isso para minha filha, por incrível que pareça, porque a vida dela era muito glamurosa, né? E naquele momento eu não estava legal, vamos viver esse não legal com a mamãe e a gente vai crescer juntas, vamos Ela sair tinha dessa quantos anos? 14 para 15. Uau, que coragem, que tirar o adolescente dessa zona de conforto. 14 para 15. É assim, queridona, vem cá, Vamos furar pra vida? Vamos furar essa bolha aqui que eu vou te mostrar que... Cara, não é? Regina, foi exatamente isso. Eu espero que ela me agradeça por isso hoje, mas enfim. E aí fomos começar do quase zero, porque eu dentro da minha profissão em Brasília é muito boa, mas dentro da profissão, sobretudo da educação, você tem que ter um métier que te insira lá. Todas as áreas em Brasília você tem que ter um... Só o seu currículo não funciona. Você tem que ter um quem indica. Não mesmo. Né? Você pode vir com todos os mestrados de qualquer... De Harvard, enfim. Mas você precisa conhecer alguém. E aí eu fui atrás das pessoas que eu conhecia, né? E também entrando na internet para buscar um curso para me aprimorar, para me inserir no mercado de Brasília. E peguei o computador da minha... Aliás, eu trouxe o meu computador pessoal e entrando na internet, eu entrei num curso na psicopedagogia na UNB e minha amiga chegou à noite do trabalho e falou, não consegui me inscrever na psicopedagogia. Mas como você conseguiu? Entrei aqui na internet. Não, mas eu não tenho internet em casa. Eu falei, então eu roubei a internet de alguém. Vou tentar de novo entrar agora. E não entrou a internet. Ou seja... Era para você fazer. Eu acho. Uau! Aconteceu isso. Parece histórias da minha sogra. Aconteceu isso. E ela vai me ouvir nesse podcast e ela vai confirmar. Gente! Aconteceu isso. Ok, comecei a cursar psicopedagogia, um curso super bacana, coordenado pela professora Maria Helena Fávero, uma psicóloga tremenda, né? E lá pelas tantas do curso,
tinha uma cadeira chamada memória, né? Aí o professor foi apresentar o que significava, como as sinapses nervosas ocorriam, a ciência que dizia como que a gente aprendia, como a gente esquecia, como a gente... Muito legal. A neurociência ali com tudo, né? E para mim, que fiz pedagogia, naquele momento foi um acréscimo tremendo, né? Aí ele foi dizer como é que a pessoa perde memória ou adquire memória. E ele citou uma situação e eu fui lembrando do que aconteceu comigo. E aí eu levantei o braço e falei: professor, eu acho que eu tenho uma situação semelhante. Caramba! E aí eu fui relatando para ele e tal. E aí ele falou: alguém te levantou e você vomitou sangue? Eu falei: sim, aconteceu isso. Pois foi o que evitou que você tivesse um aneurisma ou morresse. Mentira. Verdade. E eu fiquei assim como você está. Eu fiquei assim como você está. Falei, gente, essa era a oportunidade de eu predestinada, gente. Porque a pessoa faz uma inscrição num curso que sabe Deus de onde veio essa internet. E desse curso ela esclarece. E não fato só isso, desse. eu acho que não só isso também. Ela não tinha consciência da gravidade do acidente dela. Não, talvez foi o que salvou ela. Esse acidente realmente mudou a rota dela, mas talvez tenha sido o subconsciente dela. Porque para ela, ok, quebrei 4 costelas, eu aqui, mas ela não sabia que isso... Que o tamanho da proporção que poderia tomar. E o subconsciente dela falou: opa, não quero mais essa vida para mim. Vou para Brasília. Não é por aí? Muito por aí mesmo. Não era uma vida ruim, não, tá? Eu não tô me queixando de absolutamente... Não me queixo de nada da minha vida. Mas sempre não era vida plena. Mas essa plenitude, não. Existia uma tristezinha ali que ninguém via. Uhum. Se eu pudesse colocar aquilo que eu vivia até aquele momento em redes sociais, ninguém nunca me viu assim. Nunca. Né? E as pessoas que vão me ver talvez nesse podcast vão constatar isso, mas sim, a gente fica triste, né? Sim. A gente chora, claro, né? A gente embarga a voz, agora tá embargando porque são momentos muito sérios na minha vida, que eu nunca conto, né? Contei recentemente para uma pessoa e a pessoa... Eu falei, é esse assunto que a gente vai ter hoje no podcast, porque eu achei impactante também depois que eu falei de novo. Sempre que eu tenho que falar, eu me impacto com aquilo que eu consegui fazer a partir disso, né? Eu acho legal também você pegar essa consciência para você e... Revisitar algumas situações, como diz a Regina, é interessante. É interessante. É como assistir um filme de novo, que você interpreta de formas diferentes. Porque a gente está em momentos diferentes, idades diferentes, a gente vai adquirindo maturidade, experiência, conhecimento, e as análises ficam certamente diferentes, né? E como ficam. Nossa, e assim, contando novamente para vocês e aqui no programa, sim, eu tenho uma outra interpretação, que não foi a que eu tive naquele momento, né? E aí, sim, gente, o que aconteceu? Nessa aula, o professor me esclareceu a gravidade do meu problema e, a partir daí, começaram a acontecer fatos que as pessoas viam para mim e falavam: você lembra disso? Porque quando a gente busca a memória, a gente olha para cima, né? Tem isso? Sim. Valéria, você não está lembrando? Não, desculpa. Sou fulana, lembra daquela festa, daquela situação, daquela coisa? Gente, eu comecei a ficar desesperada, porque a consciência bateu de que eu tinha perdido uma parte da minha memória. Ok? E aí eu fui à professora Maria Helena Fávero, porque chegou a hora de eu fazer o trabalho final do curso, né? Aliás, estava chegando a hora e eu fui falar para ela o que eu havia descoberto numa aula. Ela falou: então senta aqui que eu vou te ajudar.
Você vai ler tudo que passar pela sua mão, você vai ler os livros clássicos da literatura brasileira, quiçá internacional, que você já leu quando você era estudante. Lembra Dom Casmurro? Você lembra Moreninha, o Cortiço? Eu falei, puxa vida, professora, tem certeza? Não, eu não tenho certeza. É isso ou você vai ficar amassando barro? Mentira. Verdade. Eu tô arrepiada. É verdade, viu, Gabi? E aí, do zero, você começou. Meninas, e aí eu sentava no meu colchonetezinho dado pela minha amiga, tá? Depois de ter vivido 2 anos e meio nos Estados Unidos e tal, pompa, circunstância e tal, casa no Guarujá. Passaporte diplomático. Babado, confusão e gritaria. Tira porrada e bom. Tira porrada e bom. Gente, eu em nenhum momento tô sendo muito sincera com vocês todos. Eu não me lastimei, eu não disse Deus, como as pessoas fazem, por quê? Não, nunca. Eu achava que tinha um propósito aquele momento. E eu peguei esse momento com propósito, com tudo, e me joguei, sabe? Estudei pra caraca. Estudei pra caramba, eu tinha que saber paz, eu tinha que saber Enem, o que era isso, porque eu fiquei um tempo fora de Brasília quando isso bombou, né? Eu saí daqui exatamente quando o PAS entrou e quando o Enem foi adotado pela UNB. Então, eu tinha que saber aquilo, porque a partir daquele momento eu passaria a ser coordenadora pedagógica e estaria tete a tete com professores do ensino médio, que iriam me questionar caso eu gaguejasse. E isso, Maria Helena falou, você não pode ser menos do que os seus professores. Você vai ter que estudar, se você quiser que eles estejam com você. Você vai ter que adquirir autoridade, né? Exato. E essa autoridade é com o seu conhecimento. Ok? Dica, meu povo. Quer adquirir autoridade? Estude, leia, abra sua mente. Conhecimento liberta? Muito. Ele liberta muito. Agora, não é o autoritarismo da função que faz com que as pessoas respeitem o seu trabalho. Exatamente, não confunda autoridade com autoritarismo. Exato, como você conduz, né? E aí o meu trabalho é muito de gestão, né? Gestão do conhecimento, gestão de uma sala de aula, gestão do dia a dia, da lida com o outro, com os iguais. Hoje o meu trabalho é muito pautado nisso, até porque eu fiz outra depois em gestão. E enfim, o que me capacita um pouco mais, né? Não necessariamente que eu saiba tudo, mas eu me sinto um pouco mais preparada, porque aí eu também fui para aquilo que eu achava que era deficiente no meu trabalho, né? Sim. Aí, meninas, o que acontece, né? Você vai... a Maria Helena falou, né? É isso, que eu tinha que ter essa segurança para lidar com as pessoas de conhecimento talvez maiores do que o meu. Então, você, Valéria, tem que ter a segurança daquilo que você está ensinando, orientando. Você não precisa saber química, física, matemática, mas você precisa saber, à luz da pedagogia, como eles vão ensinar esses componentes curriculares. E aí você teve, na verdade, 2 trabalhos. O de recuperar o que você já tinha perdido, em termos de memória, e aprender situações novas, que era a questão do Enem, do PAS, que eram uma novidade em Brasília. Mas eu queria voltar novidade para mim. Para você. É novidade para mim. Eu queria voltar um pouquinho, porque eu achei tão interessante essa coisa de você sentar no seu colchãozinho e ter que ler toda a memória que ela tinha perdido. Na verdade, o que eu perdi, eu não sei se eu ganhei ou se eu recuperei, melhor dizendo. Eu sei que hoje eu sei mais do que eu sabia há 12 anos atrás. Mas funciona essa parada de... Você tem que se manter lendo e estudando para você recuperar aquilo que você perdeu ou conseguir adquirir aquilo que você não sabe, porque senão a sua memória vai ficar um elo, um vácuo, né? Um espaço, e em
branco, e se você não ocupar esse espaço, ele jamais será ocupado. Você vai ocupar com o quê? Se você lê, se você estuda, se você se aprimora, você vai ocupar com esse estudo, esse aprimoramento. Senão ele vai continuar no vácuo. Então você vai me perguntar coisas, pode ser que eu não saiba efetivamente, mas pode ser que eu fique assim, eu já vi isso em algum lugar, mas não sei onde. E hoje pouco eu faço isso. Sim. Por quê? Porque aquele vácuo eu tentei preencher de alguma forma. Eu acho interessante falar sobre isso, porque eu acho que uma das consequências da Covid são esses lapsos da memória. Os lapsos de memória. E eu acho que isso que você está falando é de uma contribuição tão inestimável, né? Porque eu tive Covid e depois de vacinada, muito tempo depois, e eu percebi que depois eu fiquei com muitos lapsos de memória. E eu vejo várias gente é ótimo, né? Várias pessoas relatando isso. Sim, eu tenho notícias disso também. Mas eu acho que é um lapso. O lapso de memória é diferente de você não ter a memória. Ok? Uma coisa é você... Peraí, deixa eu lembrar. Lembrei. Você demora a lembrar, mas você lembra. E você não ter a memória é você buscar. Não saber onde acessar. Não saber onde acessar. Então, por exemplo, fazer associações. Ontem fazendo... Olha que legal que eu descobri ontem, ainda dentro da memória. Fazendo um processo seletivo, um professor de matemática. O cara estava me dando uma aula lá de análise combinatória. E aí, cara, eu lembrei de alguma coisa. Eu falei, mas como que eu lembrei disso? Porque eu nunca soube matemática. Aí o cara parou, porque pedagogo, primeiro, né? Pedagogo não é um pessoal muito bem visto na vista de professor, e ainda mais de matemática. Vou beber água. Fala baixinho. Um brinde. Um brinde. E, gente, não, né? Assim, existe um preconceito, sim, profissional, mas eu quero dizer o seguinte, que esse preconceito não está naquele grupo com quem eu trabalho. Nem deveria estar em lugar nenhum. Não deveria estar em lugar nenhum, mas cabe a nós, pedagogos, também dar uma contribuída para o não preconceito, ok? Dá uma cutucada, né? Ou seja, estudar. Enfim. Então, a questão é, esse cara falou, mas você fez uma associação, você já tem algum conhecimento prévio. Ele estava dando uma aula para mim como se fosse para a terceira série do ensino médio, né? Era uma simulação dele e tal. Eu falei, sim, mas naquela hora ele não sabe o quanto que ele me ajudou a pensar, poxa, você recuperou bastante da sua memória. Ou você ainda está aprendendo bastante coisa, apesar de, né? Meninas, Gabi e Regina, você aprender não... fora de idade, né? Que criança tem tudo isso, né? A pedagogia nos orienta bastante. Mas ninguém pode te dizer que você não pode aprender. Ninguém perde essa capacidade. Ninguém, nem aqueles que têm, sim, necessidades educativas especiais. Todos nós podemos aprender. Depende de quê? Estímulo. De você querer. O estímulo pode estar dentro de você também. Eu posso te confirmar isso, porque o meu marido tinha uma tia que era excepcional. Especial. Qual a especialidade dela? E eu frequentei... Ela já até faleceu. Mas, na verdade, por que ela era especial? Porque quando ela nasceu, ela foi de fórceps e atingiu alguma área do cérebro dela, então ela ficou com a fala comprometida, com parte do raciocínio comprometido, ela não conseguia viver sozinha, sabe? Ok. E aí foi até um aprendizado para mim maravilhoso, porque eu passei a conviver, porque ela estudava na PAI. Ok. E aí eu passei a conviver muito com o pessoal da PAI e você cria uma outra visão. Sim. E ainda assim, com todo esse comprometimento, ela era de um esforço fabuloso e de uma inteligência e de uma pureza. A inteligência são várias, são múltiplas, né? Gardner te dizia isso, né? Aí eu lembrei até de Gardner, que eu estudei lá em 80 e alguma coisa, né?
na pedagogia e as múltiplas inteligências vêm a partir de um estudo muito profundo de Gardner. Mas, sim, eu falava sobre aprender, né? Você pode aprender o que você quiser. Limitador não é incapacitador, ok? Você pode ter uma limitação, mas isso não te incapacita. Adorei essa frase. É verdade. Vou até anotar. Não, anota aí, porque eu vou rolar um lapso de memória. A gente não vai saber em qual segundo isso, então. Não, gente. Uau. E sim, eu não estou criando frases, não. Eu estou dizendo coisas que a gente vai constatando com a experiência. Empírica. Também. Também empírico. Mas, sim, aí dando continuidade e fechamento, porque eu acho que eu me perdi, vamos beber mais água. Nossa, fica meninas. Porque rola em mim, você se perdeu, pra mim rola os brancos. Não é não, amiga? Calma aí, vamos voltar aqui. Limitador não é? Incapacitador. Incapacitador. Pronto, anotadíssimo. Adorei essa frase. Putz. Eu não posso correr 100 metros rasos em 30 segundos, mas você pode correr 100 metros rasos. Sim. Entendeu? Faz muito sentido. Claro. Agora, a gente estava no colchão chorando, que foi a pergunta da Gabi. Vocês estavam querendo... Obrigada. Não, aqui é ótimo justamente por isso, assim, a gente sai... Vocês entram na história. Não, e a gente sai de maternidade para capitalismo, de consumo. Tem um episódio que a gente falou, caraca, sabe? A gente queria falar sobre maternidade, daqui a pouco eu tava sobre capitalismo de consumo, como é que... Que loucura é essa? E é isso. Terapia assim. das destemperadas. Terapia das destemperadas e, como muito a gente legal. disse, estamos na mesa de bar. Então... E obrigada por vocês terem aberto esse espaço, né? Porque vocês já ouviram o pedagogo falar alguma coisa, aparecer para falar sobre, né? Eu acho tão importante isso, a gente falar nossas dores. É claro que eu estou falando uma dor pessoal, mas existe uma dor profissional também, né? Sim, Regina. Então, sobre isso, assim, você fez uma fala para mim lá fora, que você falou, os grandes pensadores da pedagogia não são pedagogos. E eu choquei. Essencialmente não. Ou são médicos, ou estudantes da biologia, pesquisadores. Não é chocante isso? Chocante. Paulo Freire, que... Eu ia citar ele. Paulo Freire era advogado, não era isso? Paulo Freire era advogado, isso eu sabia. Não sei se era advogado, mas eu só sei que não era pedagogo. Só pedagogo. Vocês estão conversando aí que eu vou... Sacou, babado? Reformulando, não era só pedagogo, né? Entendi, ele tinha uma formação prévia e talvez por isso tinha sido respeitado e foi respeitado já. Você acha? Sim, à luz do preconceito, sim. Ok. Eu acho. Então, para eu me fazer... Olha que loucura isso, porque o nosso podcast passado, que foi ao ar semana passada, coincidiu de calhar que também é uma pessoa da área de educação. E ela falou sobre o preconceito. Ela é formada em educação física. Aí ela falou assim, você já imaginou a autoridade de uma professora de educação física para qualquer outro professor? Babado. Só que aí depois ela fez pedagogia, super estudada, fez vários cursos, mas ainda assim com esse preconceito, igual você falou. O pedagogo por si só... não tem tanto peso a palavra? Mas que loucura é essa, gente? De onde que tiraram isso? A primeira profissão dele era a formação dele era em direito. Aí, tá vendo? 1943. Ok? Então eu não tô mentindo sozinha, hein? Está embasada. E eu, no meu TCC, né, lá na década de 80, eu falei sobre Paulo Freire, né? Sobre a pedagogia paulo-freiriana, que é linda, por sinal. Né? E a gente continua, né? Onde nós paramos, garotas? Vamos continuar. Sentada no colchão, lendo todos os textos e todos os livros. Lendo a matriz do Enem, lendo a matriz do PAS, porque era essa condição para eu assumir a coordenação pedagógica de uma escola privada em Brasília. Reaprender e aprender. Sim, aprender, inclusive, é uma máxima que eu uso. Está dentro dos 4 pilares da educação. O aprender e aprender. Dentro disso que você falou, aprender,
eu tive que aprender a ser coordenadora pedagógica, porque a minha formação é pedagogia, fiz tudo dentro da pedagogia, mas eu não fiz administração escolar ou supervisão escolar, que é o que pedagogo, que é coordenador pedagógico, à época tinha. Hoje, esse curso virou especialização. Né? Mas à época eu fiz tudo menos esse. Aí eu tinha que aprender, então eu fui sombra de uma colega, voltei assim, fui chamada por uma escola que eu já tinha trabalhado, fui sombra de uma colega durante 5 meses, sem receber pagamento, mas eu tinha a bolsa da minha filha. Então o que eu fiz? Aí sim, eu trouxe a filha, a cadela, no colchonete da minha amiga, arrumamos outro colchonete para minha filha e a cadela dormirem, e estudando, sentada e as lágrimas escorrendo. Será que eu vou conseguir? Eu não estou conseguindo entender nada do que está sendo falado aqui, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda. E aí, muito temente a Deus, sou muito temente a Deus, eu tenho sim uma crença especial, eu acho que existe esse Deus, esse meu Deus que ajuda, e existe a fé. A fé. Então eu me agarrei com essa fé que eu vou conseguir. Comecei a dar aula particular para poder ter uma renda para pagar o curso que eu falei para vocês, a psicopedagogia. Bem, e essa minha amiga me ajudou muito, o nome dela é Lúcia, né? Essa é o único nome que talvez eu queira, além da minha filha Ana, falar, porque Lúcia é uma pessoa muito especial. Fomos assim criadas juntas praticamente, e ela me abriu essas portas mesmo não gostando de cachorro. Uau! Sim, e aí foram 4, 5 meses, e aí o tempo passou, e aí eu me estruturei simultaneamente fazendo curso, e essa escola que abriu portas para mim, e aí a orientação foi psicopedagogia clínica que eu fiz, então eu já atuava com os professores a partir do que era orientado no curso. E aí a minha memória foi voltando, ou eu construí novos conceitos, novos conhecimentos. Eu acho que as duas coisas, elas se imbricaram, elas se misturaram aí. E sim, eu fui me tornando uma profissional conhecida. Então hoje a Valmarinho tem um espaço na cidade, graças a Deus tem. Alguns gostando, alguns não gostando, mas todos sabendo que eu existo. Né? E aí, hoje eu estou numa escola, estou já no final da carreira ou no início de outra. Sim. Né? O final de uma, início de outra, em transição. Mas um trabalho sólido, sério, né? Voltado para a aprendizagem de adultos, né? Porque dizem que coordenador pedagógico é aquele que está com o chicote na mão para te lembrar das suas obrigações. Não, né, gente? Ele tem que ser aquele que te orienta nas suas obrigações e não que cobra você. Tem que ser acessível, né? Ele tem que ser acessível, ele tem que ser humilde até para entender que determinadas coisas não estão claras para todo mundo. Pelo amor de Deus, deixa eu beber mais água. Às vezes, sabia sobre essa questão de as coisas não estarem claras para todo mundo? Eu aprendi que às vezes é interessante você falar algo e aí você perguntar o que você entendeu dessa fala. Ah, Gabi, isso se chama checagem de entendimento. Porque as pessoas não têm a mesma compreensão, né? E isso, eu acho que faria uma grande diferença se todas as pessoas aplicassem isso no dia a dia. Tem um memezinho na internet que fala assim... se eu falei e você entendeu de outra forma, mas eu acho que é o contrário. Comunicação eu falo e você entende. Se você entendeu de outra forma, eu não me comuniquei. Isso. Eu não soube me comunicar, porque se eu estou falando com você, eu quero que você entenda o meu ponto de vista e o que eu estou falando. Isso. Né? Isso. Por isso, o fazer errado para mim não me incomoda. Ok? O fazer errado me incomoda. Puxa, onde foi que eu não consegui ensinar? Esse é o incômodo que a gente, como pedagogo, tem que ter. Ah, mas Valéria é adulto. Pô. Não, veja bem. Eu falo uma vez com adulto. Você entendeu? O que você entendeu do que eu falei? Fala pra mim.
checagem de informação. No adolescente é igual, gente. Na criança, ela vai fazer do jeito dela, mas ela está construindo um conceito. E aí você vai corrigir ou não se o conceito que ela está construindo é certo ou errado, ok? Mas o adulto, ele pegou as meias palavras ou a palavra inteira e fez disso o entendimento dele Geral, e aplicou. Sim. Aí cabe você perguntar, e aí, o que você fez daquele último papo? Ah, eu entendi, fez isso, deu certo? Deu, então acabou o assunto. Para mim, se deu certo, acabou o assunto. Entendeu? Então, ele entendeu Da forma dele. aplicou, deu certo, e para mim, o que é dar certo? O resultado é que importa. O resultado. E os meios, Valéria? Não, os meios, claro, tem que ser à luz da ética, né? Nossa, me tirou a palavra da minha boca. Né? Os bons costumes, a ética, o respeito pelo próximo, né? A empatia, né? Você não vai fazer aquilo com os outros que você não gostaria que fizesse contigo, né? Então, isso para mim é fundamental, meninas. E que alegria poder falar essas coisas. Ai, eu tô igual um pinto no lixo. Então sinta-se mesmo. Tô achando fantástico, até porque minha filha verdade. formou agora em pedagogia, né? Também é uma mulher preta. Também vamos tocar nessa seara, né? Ixi, deixa eu tomar mais chazinho. Gente, é café. É chá. É chá? O de vocês é chá? O meu é café. O meu é chá. Nossa, fraquinho. Não, é um Sara babadeira. Agora me diga uma coisa, como é que é essa relação com os professores dentro da coordenação? Como é que... você teve uma fala para mim, quando a gente estava conversando antes, é quase que ensinar a dar aula? Seria isso? Eu não entendi bem qual a função do coordenador pedagógico. Além de coordenar a questão da sala de aula, né, junto com os professores, o que se faz exatamente? Para quem é leigo, tipo eu. Ok. O que é um coordenador pedagógico? Eu vou falar o que eu entendo. Sim. O que eu entendo não significa que é o que o mercado cobra. Okay. Mas é o que você aplica. É o que eu aplico. E que dá super certo. Gente, eu adoro dar aula. Isso pra mim aqui, esse bate-papo é uma aula que eu acho que eu tô dando, sabe? Não sei se mas eu gosto. E ao adorar dar aula e estar fora da sala, pra mim, esses professores são meus alunos. Entendi. Ok? Eles são os meus alunos. Então, eu pergunto dele o que está acontecendo nas salas. Eu vou série a série. Como é que tá aí? E como você desenvolveu esse assunto? Deu certo? E aí, o que você acha? E aí, sobre esse tema aqui, a gente vai fazer um evento. O que você sugere nesse evento? Então, eu sou mediadora, gestora de pessoas. Entendi. Mediadora de conflitos e gestora de pessoas. Que tipo de conflito? Nem todo conflito é negativo, né? Não. Então, você tem conflito. Que tipo de conflito? Fofoca? Não, gente, eu abomino. Não deixa ela não aparece no meu espaço. E se tiver uma fumaça, aí sim, o meu chicote é diferente. Eu tenho 2 chicotes. O chicote para aquilo que definitivamente eu abomino e o chicote que ele vai... eu não sei como é que daria o nome disso, mas uma varetinha que ele vai assim... nessa posição e vai subindo. Então, o meu chicote é para elevar vocês e a mim. Ele não parte do básico, ele já parte de um patamar mediano, porque eu gosto de trabalhar com a qualidade, com a excelência. Não, Valéria, você se considera excelente? Não, mas eu vou aprender com você a ser. Porque você vai me dizer, não, Valéria, isso aí poderia ser assim. Opa, já peguei.
E eu gostaria que você pegasse também da mesma forma. Então, o coordenador pedagógico, assim, respondendo a sua pergunta, ele é um mediador de conflito e um gestor de pessoas. Ele, quando gere as pessoas, ou faz essa gestão, né, não gerir, mas fazer a gestão delas, é impulsionar a qualidade, o potencial que ela tem. Quem sou eu, meninas, para dizer, pô, Gabi, hoje você poderia estar usando outra cor que não o roxo? Cala a boca, que você tem a ver com isso, né? A gente fala muito isso aqui, né? Pelo amor de Deus, o que você tem a ver com isso? Não tem nada. Cuide sua vida. Entendeu? Não, então eu vou falar, pô, Gabi, hoje seu cabelo tá demais, hein? Menina, deve ter feito um sucesso com os alunos lá na sala. Aí você já vai puxar o que aconteceu lá na sala. Menina, aí você vai botar a mão assim, menina, você sabe que o Joãozinho lá das couve falou? Eu falei, e aí, como é que tá o conteúdo? Entendeu? Você sabe acessar o pontinho. Eu vou por aí, porque, gente, repito, esse meu chicote, ele é uma vareta que vai elevando o nível da gente. À medida que dá certo essa minha intervenção com você, o tarrafo vai subir. Vai subindo e você vai me dizendo isso pelo seu sorriso, pela sua satisfação ou não. E aí eu falei, pô, Valéria, é por aí mesmo, vai, que é por aí. E eu tenho obrigação de conhecer a Gabi e a Regina. São pessoas diferentes. Eu tenho que saber quem são vocês e como eu acesso vocês. E é assim que eu oriento meus professores. Vocês têm que saber quem são os seus... Valéria, 50 alunos na sala, pô, como é que eu vou saber? Aí sim eu vou falar, vou te dar algumas sugestões, mas no final, se você continuar falando isso, eu vou falar, dá seu jeito. Eu vou te dar uma sugestão, 2 sugestões, 3 sugestões, 4 sugestões. Você associa onde ele senta com o nome dele. Você associa a cor do olho dele com o nome dele. O cara pinta o cabelo, você vai associar a cor do cabelo dele com o nome dele, com o lugar que ele senta. Você vai saber quem é seu aluno, ok? Você pode não saber os nomes, porque eu particularmente não sei todos os nomes, mas eu acesso todos os alunos. Sim. Eles sabem que eu sei quem. Eu falo, olha aí, cortou o cabelinho hoje, hein? Tá lindo. E esse óculos novo? Observar, trabalhar essa observação, desenvolver isso é fundamental. Então, acessar os meus professores, para eles acessarem os alunos, eu tenho que fazer com eles o que eles precisam fazer com os alunos. Sim. Eu não falo, faça o que eu faço, mas faça o que eu digo e não faça o que eu... Não, né, gente? A gente tem que fazer junto. Então, eu gosto muito do fazer junto, né? Tem que fazer um novo programa para esse celular. Quem me ajuda? Aí vai ficar o cri, ninguém vai te ajudar. Mas se você chegar, gente, eu pensei num programa para esse celular novo e eu comecei fazendo assim, mas eu não sei se está certo. Quem sabe me dizer? É muito diferente. O mesmo contexto, só que... Só abordagem. É muito diferente. Então, eu começo a fazer, às vezes eu não domino aquilo ali, aquele conteúdo ali mesmo, mas eu não falo, Regina, faz pra mim, você sabe mais do que eu. Não, mentira. Regina, me ensina a fazer, porque eu não sei fazer nada disso. É muito mais fácil, e aí você traz a pessoa pra você. Entendeu? É interessante. Minha filha, ela falou, uma vez ela estava conversando comigo sobre ela ainda estagiava, né? E aí ela me disse assim, eu acho que tinha tido algum conflito lá, né? A professora disse, porque eu tô cansada, porque o aluno isso, porque o aluno aquilo, que não sei o que, disse que a reunião era pautada em cima do eu. E aí ela virou pra mim e falou, ela disse que ela falou na reunião, estagiária, mas abusada igual a mãe, ela falou na reunião, ela falou, gente, mas não é sobre a gente, é sobre a criança. E aquilo ali, aí eu trouxe para mim. Porque é exatamente isso. Às vezes eu tô com um conflito com os meus filhos e não é sobre mim, é sobre como eu acesso aqui ele.
Então, é esse olhar da pedagogia de não é sobre o meu ego, não é sobre é a criança. Qual é o benefício aqui para a criança? Como eu posso acessar? Como fazer? Eu achei isso fantástico, essa visão da pedagógica. Assim, claro, eu não consigo fazer sozinha. Ok, você aciona outras pessoas. Gente, quem for fazer qualquer tipo de trabalho, não só do ponto de vista escolar, e falar que sabe fazer sozinho, pelo amor, né, gente? E aí você vai pisar na bola, pisou na bola sozinho. Você venceu sozinho. Não. Eu sou parceira da parceria. Pois é, a gente tem da uma equipe. Convidada aqui que era pedagoga também, como eu já te falei, e ela realiza um trabalho que ela entende que, por exemplo, alunos que têm divergências dentro da sala de aula, condutas fora do padrão. Ela entende que, na verdade, ela não tem que tratar, de repente, o filho, que normalmente as crianças, o adolescente, eles vêm de um lar adoecido. Então, que muito melhor que tratar a criança é entender a família. Entendeu? Então, assim, ela tem um projeto que é desconstrução disso, que é humanizar, e a gente entende que isso não é uma luta fácil, porque ser professor nesse país não é brincadeira. Não é, a gente sabe disso. Não. Mas que é preciso que essas mudanças aconteçam dentro das escolas, né? Para que você tenha mais acesso, para que você possa entender aquilo que você falou, entender com quem eu estou lidando. Por mais que eu não saiba o nome dele, mas eu sei que ele senta ali no cantinho, que você consegue acessar mais a pessoa, né? É deixar a coisa menos robótica. Sim. Quando você fala para uma pessoa que você nunca conversou, né? Vamos lá, eu quero pegar um contexto escolar mesmo. Você encontra o estudante passando para lá e para cá na hora do intervalo. Ele não sabe que você observa, ele não sabe, mas você o observa. Se você chega assim para ele e pergunta: você melhorou? Você estava doente, né? Eu não vi você há 3 dias. Como faz a diferença? Eu faço isso direto. Mas isso é com qualquer pessoa, né? Sim, com qualquer pessoa. Eu quis ir lá no contexto, em função desse nosso papo, mas é com qualquer pessoa, né? Você desceu do seu prédio, da sua casa, está no seu condomínio. Fulano, quanto tempo? Você sumiu. Gente, isso é importante. A importância que você dá a outra pessoa. Ok, se você não quer ser importante para ninguém, você não precisa falar. Exatamente. Mas quem é que vive sozinho? Não reclame depois. Não. Mas quem é que vive sozinho, gente? Ninguém vive sozinho. Você às vezes precisa assim se mesmar para poder você se reconhecer. Mas viver sozinho ad eterno, não. Né? Não. Eu acho que eu tô numa fase de ficar ensimesmada, mas não sei se eu consigo muito. Acho que não. Não é bem um perfil, não. Não, eu não consigo muito. Mas também, se quiser ficar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, com certeza. Ótimo. Com certeza. Mas saindo um pouco da pedagogia e voltando para a sua vida, que também é a pedagogia. É assim a pedagogia da vida. Quando que você conseguiu sair daquele colchãozinho? Aí já eram 2 colchões e um cachorro. 2 colchões, uma adolescente e um cachorro. A sua filha, como é que ela lidou com isso? Menina, foi meio traumático. Hoje ela já tem 30 anos, né? Já tá bem, tem a profissão dela, vive com a profissão dela, vive fora de Brasília, vive em Campinas. Tá bem, mas precisou muita terapia. Sim. Mas não foi por conta do colchão a terapia. É isso que eu queria saber. É claro que não. Esse choque de realidade que você deu, a gente sabe como que adolescente é difícil, né? Pode, mas enfim, a gente sabe que, né, é uma fase de muito conflito, né? Só que ela, felizmente ou infelizmente, ela tem uma mãe muito forte, né? E isso para ela foi ou é conflituoso, né? Enfim, não sei quantas vezes ela me viu chorando, se ela me viu chorando algum dia.
E, sim, segurar essa onda e sair do colchão, né? Aí, 4, 5 meses depois, uma foi morar numa casa. Veio depois. Veio, a gente deixou a casa para morar numa casa no Colorado, e aí a gente se reestruturou família, né? E aí voltando ao normal, recebendo muita gente em casa, meu trabalho bombando, aquele negócio todo. Até que um dia, descendo a escada no trabalho, eu fiquei meio zonza. Falei, gente, eu não tô bem. Aí ele foi ao meu trabalho, me pegou, me levou ao hospital e eu comecei a tomar um remédio controlado. E eu falei, não, né? Remédio controlado porque a ansiedade. Porque como esse meu sarrafo, ele é do meio para cima, todas as pessoas que trabalham comigo tinham que estar com esse sarrafo. Ok? E aí, se essa pessoa não estava com esse sarrafo, eu cobria o sarrafo dela e assumia para mim aquilo que não era meu. Mas só hoje eu posso contar isso, porque só hoje eu reconheço isso. Para mim foi muito difícil. Você assimilou muita responsabilidade, né? Muita. E o que teve que acontecer? Eu pedi demissão do emprego que era ótimo, com um salário maravilhoso. Por quê? Porque eu não conseguia baixar o sarrafo. Então, para eu não parecer para os meus professores como uma pessoa que ficou com preguiça de trabalhar, eu pedi para sair. Que babado, né? Isso aí são 30 anos de terapia e não resolve. Preguiça de trabalhar ou de acumular função? Porque trabalhar, você estava trabalhando muito. Mas ninguém acessa dos professores, né? Porque eles sabiam que eu trabalhava muito, mas eu nunca reclamei disso para eles, né? Poderia estar cansada. Gente, hoje eu estou cansada. Não. Mas nunca ouvi isso. Mas isso a gente cai. Eu acho que toda mulher cai nisso, né? Muito. Da coisa de ser Mulher Maravilha. De segurar a onda. De segurar a onda de tudo, que dá conta de tudo. E, gente, tá tudo bem ser frágil, ser vulnerável e reconhecer isso às vezes. Eu tô com um discurso diferente. Agora eu fui a minha vida inteira. Eu fui a mulher que segurava a onda. Exatamente. Eu crio 3 filhos sozinha. Vai dar certo. Eu faço, eu não preciso da tua ajuda, não. Fica quieto. Eu não preciso nem da tua pensão, porque eu dou conta. É o quê, filha? Não. Mudei. Depois dos 44, fiz 45 agora, ou seja, isso tem 1 ano. Quero sim, preciso sim, e pode dividir a função comigo, porque eu não vou mais carregar isso sozinha. Não quero mais. Entendeu? Acho que eu tenho o direito e você tem a obrigação. Ok. Então eu vou dividir sim. A criação. E isso que você falou é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você, depois dos 44 e depois dos 54, você resolveu divorciar. Aí você se divorciou? Sim. 52 anos. Com 52 anos, pediu divórcio. Você teve várias viradas de chave nessa vida, né? O acidente, vou para Brasília, largo todo o conforto para trás, depois pede demissão do emprego. E não te quero mais. Caramba, cheio de plot twist na história dela. Não, a questão foi, amanhã é Dia das Mães e tal, a mãe morre, pede divórcio, vende a casa e vai se virar com o que você tenha, filha. E eu me virei e eu tô aqui contando essa história pra vocês. Tô bem demais, gente. Feliz. Quantos anos de casada? 25. 25 anos de casada. Uau! E você agora, ok, eu tô bem, tô feliz. Desde o início. Ai, que fantástico! Eu amo! Tem gente que até hoje... Ué, você se separou?
Porque era uma história de novela, né? Uma vida de novela, que as pessoas só me viam sorrindo e recebendo e servindo e tal, né? Nossa, é já isso. Tem muitas histórias. Recatada e do lar. Gente, mas eu não tenho nada que reclamar de ninguém. Não, okay? a gente não faz apologia a nada aqui. Não, nada. A Regina fala essas coisas, mas não quer dizer que ela é contra casamento, não. Eu já casei 3 vezes, gente. Ela adora, na verdade, ela adora. Entendeu? Por favor, porque às vezes tem umas pessoinhas que assistem assim, entende tudo errado. Nada disso, Vamos lá, vamos checar a informação. Gente, eu sou a favor muito do casamento. E muito. Sim, verdade. Eu estou testando vários para ver se eu acerto em algum. Pra chegar no... Né? A gente está falando de reconstrução. Ótimo, né? Muito bem colocado. De reviver. Que de todo mundo novamente. Consegue, né? Igual você falou. Todo mundo consegue aprender a reviver, aprender a reconstruir, aprender a aprender. Todo mundo consegue. Isso é fantástico. Todo mundo. E sim, eu acho que eu sou uma história viva disso. Tô com quase 60 anos, gente. Uau, gente, olha essa pele! É babado. E que legal poder falar isso e frequentar a academia, né, bastante, gostar de comer direitinho e gostar do meu chopp, que eu gosto mesmo. E viver, e sim, tratar as pessoas como iguais, respeitar a limitação alheia. Sim, depois de ter pedido essa demissão, eu fui para uma outra instituição onde eu comecei com a mesma toada, né? E eu, para com isso, Valéria, que não precisa nada disso, você vai alcançar o mesmo objetivo treinando as pessoas de uma forma diferente. E aí sim, eu fui fazer um outro curso de gestão e coach, e aí sim, aprendendo a lidar com a limitação alheia, a minha própria, né? Reconhecer também. Sim, né? Você fale, minha Eu acho filha. que talvez a maior dificuldade sua era essa, né? Com certeza. Você estava sempre aqui, daqui para cima. Nossa, então, você Deus não conseguia... me livre, que situação você se reconhecer como falível. E a gente acaba medindo as pessoas pela nossa régua, né? Então aí que fica difícil o babado, né? Muito. Começa a ter os conflitos, né? Muito. Só que eu nunca fui de conflitar com ninguém, mas... Você não minha tinha... cabeça ficava fervilhando. Mas o que acontecia? Você não tinha um conflito, então você assumia pra você. Exato. Mas agora eu tô numa vibe muito melhor, assim. Eu acho que o tempo, né? A idade, ela tem que contribuir para alguma coisa. Com certeza, gente. Exatamente. Porque eu acho que usa tudo que você tem. Vamos lá, trazer da memória o que você construiu nessa memória e usa a seu favor, minha filha. Você não tá aqui a passeio. Isso se chama maturidade, meu povo. Isso é bom. Não, vamos brindar, isso se chama maturidade, Que venha a todos. Exatamente. Mas maturidade ainda assim... é sabedoria, né? Mas eu quero ser... pode parecer uma infâmia, mas eu quero ser uma Desi Gonçalves, cara. Uau! Eu quero morrer lá pra frente e poder falar, escancarar o que eu penso sobre tudo. Concordo. Eu tô fazendo isso aqui agora. Tá? Porque o nosso podcast se trata disso. Verdades. São as verdades. A gente não quer nada fake, nada encaixado, nada, né, amiga? E não é o que impõe, e sim a sua própria verdade. A gente entende que cada verdade é única, entendeu? Assim, eu posso viver a mesma história que você viveu e eu vou ter um ponto de vista completamente diferente. Eu posso ter pontos de vista diferentes, posso ter opiniões que até divergentes. Se tiver dentro do limite da moral e da ética, eu posso falar o que eu penso mesmo, tá tudo bem. Gostou? Você não gostou? Não, eu tô defecando pra quem não gosta. Eu tô... A vida toda, mas é isso. Literalmente. É pro YouTube. Você acha, amiga, que ele... Pro YouTube não... Nós estamos fazendo caquinha para a sua opinião. Sabe por quê? É exatamente isso, assim. A Gabi falou, não, gente, a Regina não é contra o casamento, não. Não sou mesmo, eu casei 3 vezes, gente, pelo amor de
Deus. E se tiver que casar uma quarta, quinta, eu vou casar. Eu tinha um chefe que falava, você tá competindo com o Gretchen. Ele vivia me falando isso. Mas não é isso. Eu sou a favor da felicidade. Eu sou a favor da verdade. Então, assim, se você tem um casamento de 1 ano, 10 anos, 20, 30 e não tá feliz, e não tem verdade, e não tem mais, seja lá o que for que você precisa, porque cada um precisa de alguma coisa dentro da relação, né? Sim. Qual que é o problema? Vaza. Mas se tem, ok, permanece. Eu não encontrei. E ressignifica. Exato, eu não encontrei. Então eu fui ressignificando. E uma hora eu encontro. Ou não. Encontra. Ou não. E ok. Eram né? quase 1,80m. Claro que eu posso. Mas é isso, assim, não é. A minha verdade é essa, mas eu não imponho a minha pra você. Não pode. Entendeu? Não deve, né? A Regina tem essa qualidade, apesar não. Graças a Deus por ter essa personalidade forte, emblemática, mas ela acolhe muito bem todas as situações, sabe? Porque é você, não sou eu. Então, assim, quando você vem pra mim e me fala a tua dor, eu posso até não entender. Eu posso até achar besteira, porque eu já passei por tanta coisa na vida. Fez isso outro dia, né? Aí você acaba deixando de ter empatia, mas eu tenho a obrigação de validar, porque a dor não é minha, a dor é tua. Então cabe a mim validar o que tu tá sentindo. Talvez cada um tenha a dor que merece. E que escolhe. Ou escolhe. Que a gente tem uma teoria. Que merece ou escolhe. A gente tem uma teoria verdade. Que a vida é escolha. A vida é escolha e não existe uma vida sem dor. Porque mesmo porque é das dores que vem o crescimento. Porque você imagina uma vida linear, todo dia lindo, maravilhoso, feliz da vida, ia ser chata pra cacete. É sim. Mas, Gabi, o que é dor? Boa questão, né? Porque o que você considera como dor, pra mim pode ser por exemplo, prazer. Nós somos as loucas da academia. Aí uma amiga minha chegou para mim outro dia e falou assim, mas vem cá, quando é que vai parar de doer? Eu falei, nunca. Se você quer malhar, ficar marombada e ter resultado, nunca vai parar de doer. Pronto, você pegou um exemplo fenomenal. É isso. A sua dor não é a minha. E aí eu já não tô sentindo dor na maromba. Significa que meu peso tá leve? Tem que aumentar o peso. Então aquilo que dói em você não dói em mim. Exatamente. E vice-versa. Mas cabe a mim respeitar e validar. Certamente. Certamente. E eu acho que talvez seja isso que esteja faltando na sociedade. Aí eu fiz aqui umas anotações sobre isso, sobre dor. Vamos lá. Com essas perguntas. Mas quando você tem esse tema nesse podcast, pode doer, mas passa. Mas passa quando você fala, mas passa. Isso significa que você está amenizando tua dor? Não, superando. Curando. Tem gente que vai interpretar curando, superando. Tem gente que vai interpretar amenizando. Então isso também não é uma questão de interpretação, ainda sobre dor, né? Ainda sobre dor. E aí você parte do princípio que não existe verdade absoluta. Não. Cada um tem a sua. Pronto. Ok. É isso. Entendeu? E a filosofia nos respalda sobre isso, hein? A dor não vai parar de existir na sua vida, no decorrer da sua vida. Porque ela faz parte do crescimento humano. Entendeu? Ela faz parte da construção da sua vida. Sim. Se eu não tivesse hoje dor... você resolve um BO, amanhã eu prefiro chamar de BO. Não sei se esses BOs que eu tive foram dores. Foram momentos que não foram bacanas ali. Naquele momento não foi bacana. Se eu contei isso para alguma pessoa, a pessoa... Valéria, eu não acredito que você viveu isso. Tá, eu vivi e acabou. Já passou, né? Porque passa mesmo. Passa. O que vai variar aqui é qual a expectativa que você tem para que isso passe e como você vai fazer com que isso passe. Exatamente. Porque isso pode perpetuar na sua vida, ser uma marca eterna e cheia de cicatrizes. Agora, quando eu falo isso, o furor de cocô, você conhece? Não, já viu furor? Claro. Aí imagina ele cheio de cocô. Cocô é molinho, quentinho, mas se você mexer nele, ele vai feder pra caramba. Aí o que você faz? Você tá ali no molinho, quentinho.
Aí você paralisa, fica ali. Não, tá confortável, tá confortável. Mas não tá, tu tá na merda. E se tu mexer, cara, vai encher de mosca, vai feder. Vai ficar ruim. E aí tu vai ter que se levantar e sair daquilo ali. Vai ficar ruim. É a vida, é isso. Legal demais. E é um ciclo sem fim, gente. Não Sem fim. Porque você vê assim, né? A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas que têm aquela vida... sai do zero, a gente vê muita pessoa famosa, esses famosos histórias de superação e tal, mas aí consegue tudo muito rápido, tem muito dinheiro, tudo que todo mundo acha que é a felicidade, e você vai ver essas pessoas estão em profunda depressão. Você tá entendendo? Então, ou uma seja, tristeza sem vida fim. sem dor, como você prefere falar, sem os BOs, ela não existe. Entenda isso, internaliza isso. Agora, isso não quer dizer que você tem que fazer de cada BO o fim da vida. É porque eu costumo dizer, assim, que eu já tive muitos BOs na minha vida e continuo tendo. E eu falo assim, caraca, mas quando eu quero, velho, eu sou uma fênix. Eu saio, como diz a Regina, eu falei que eu tava no fundo do poço. Não, a gente tem um alçapão lá. Do fundo do poço a gente não passa. Passa. Se você escolher, você acha uma portinha, você abre e desce mais. Verdade. O inferno de Dante não bateu o sétimo, não. É verdade, tem razão, meninas. Tem razão, Regina. Isso... Então, é realmente escolha. E, ao mesmo tempo, é o olhar. Porque, às vezes, a vida... Você já passou por... Você escolheu a palavra BO. Eu escolho a situação interessante. Adoro. Você já passou por tanto BO que você, quando olha uma pessoa com 30 anos, você olha e fala, falta de paciência. Isso vai passar? Mas não é. Ali, quando você tinha aquela idade, você não tinha esse entendimento. Então, é isso, assim, o validar, o olhar, cabe tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza. Não é? Eu gosto muito da filosofia de Sêneca, que é aquela coisa mais essencialista, mais objetiva, entendeu? Porque a gente, às vezes, tende a fazer um dramalhão na nossa vida, né? Que tudo... sim. E não é, gente. As coisas podem ser simplificadas, elas podem ser mais leves. Mas a partir de quando você tomou esse conhecimento? Sim, depois da maturidade. depois de fazer... depois de muitos fundos do poço. Eu posso muito bem ter esse olhar. Para mim, não necessariamente é o seu. Não. Foi aquilo que a gente falou, né? Sobre o que dói para ti, não dói para mim. Depende do referencial. É assim, né? Se o seu referencial estiver junto desse BO, você vai sofrer junto, aí você arrasta pessoas do seu lado para sofrer junto. Gente, eu pego aí a palavra felicidade. Hoje, eu entrei esse ano com essa proposta, né? Vai ser feliz, seja feliz. Nem que para isso doa. Ok? Vai doer para ser feliz, mas você vai ser feliz, porque você vai fazer a coisa certa dentro do seu ângulo, não do ângulo alheio. Sim. O ângulo alheio é como ele tem a expectativa de que você seja, você vai furar essa expectativa, porque a expectativa é a sua. Sim. Né? Então é assim que eu tenho levado desde o colchonete, desde os estudos, desde que eu pedi para sair, desde que eu pedi para sair de novo do casamento, e sim, reconstruindo sempre, mas essa reconstrução é muito legal, gente. E hoje essa mulher é muito legal. É fruto de tudo isso que você passou. Se você não tivesse passado por tudo isso, certamente seria outra pessoa que estaria sentada aqui. Nem melhor, nem pior. Não, diferente. Mas eu dou graças a Deus que enfim, eu gosto de mim. Eu tô gostando cada dia mais. Eu acho que quando eu comemorei, ainda teve uma separação e eu comemorei. Não é isso, é justamente isso, assim, sabe? Cara, em geral a gente usa isso como desculpa. Sim. Já tô aqui há quase 30 anos de casado, sabe? Uma preguiça. Eu mesmo cansei de ter preguiça. Uma preguiça de começar tudo de novo. E aí você fica no furor, né? Então, assim, eu comemoro quando a pessoa escolhe ser feliz sem desculpa. Eu tô há 30 anos, mas eu também não é isso mais que eu, sabe? Então vamos.
É isso, assim, eu comemoro o renascimento, né? É isso. O reconhecer. Agora, quanto à dor, para mim, eu entendo dor, eu associo dor com conhecimento. Eu também. Sempre. E nunca dor com sofrimento. Ainda que eu passe por umas... Ok, joelho no chão, vitória na mão, porque eu sou novela mexicana, meu povo. Faço Eu sou um também, dramalhão. faço também. Mas é isso, você tem aquele momento e daqui a pouco, pronto, chega, é isso. Muito Quando isso. a pessoa continua no drama, aí é uma escolha. Ih, Ah, problema é tá dela. bom. Então eu vou puxar isso pro meu Saara. Aprendizagem é assim, tá? Se você trabalha em cima do seu erro e aprende com o seu erro a não errar mais aquilo, porque errar você vai. Aprendeu. Aprendeu. Por isso Sim. que corrigir prova com o aluno é legal pra caramba, porque o cara vai... E não é corrigir... Ele vai reaprender, ele vai revisitar aquilo. Revisitar aquilo com aprendizagem significativa, que é outro termo que eu Olha, uso. Que legal, vou fazer isso com o Guilherme. Guilherme? Porque... Mas aí tem gente que vai corrigir a prova com os meninos. Acertou aqui, errei. Errei. Não, errou por quê? Porque quem marcou essa alternativa? Marcou por quê? Porque eu pensei que fosse isso, errei. Não, errou não. Você estava com outro pensamento quando você marcou isso. Não foi erro por quê? Porque em relação ao gabarito foi erro. Mas você não errou. Por isso é assim o Enem. Deixa eu te falar. Legal que eu vou pra recontar a caramba. história. A minha filha tava, sei lá que série que era, porque eu tomei tanta birra dessa professora. Oi. Mas eu vou recontar essa história, porque é exatamente isso. Aí a professora mandou ela fazer uma redação sobre futebol. Mas ela deu o tema, professora? Deu o tema. Aí ela Sobre virou... futebol. Mas olha só a sacada dessa menina. Eu achei fantástico. Ela virou e escreveu assim. E ela escreve muito bem. Olha, a professora pediu para que eu fizesse uma redação sobre futebol. Ela começa com a redação falando assim, isso. mas eu não gosto de futebol e não entendo nada de futebol. Então eu resolvi falar sobre minhas bonecas. E fez uma redação. A mulher deu 0 para ela. 10 no Enem. Eu achei assim uma coisa maravilhosa. Eu olhava e falava assim, meu Deus, que menina safa! Bom, ela fugiu ao tema, né? Mas Fugiu! Mas ela esse é 0. É 0 porque ela fugiu mas a professora podia usar isso aí e puxar essa sua filha pra... E consequentemente... ficou retida. E, consequentemente, puxar a mãe da menina, que hoje estaria falando, minha filha teve uma professora assim, ela errou, mas... Você tá entendendo? Em compensação, o meu outro filho que estudava na minha escola tinha uma outra professora, que é a Dan, se você estiver me assistindo, eu te amo, você é maravilhosa. Aí eu levei a redação pra Dan, ela falou assim, nossa, eu daria 10 pra ela. Tá vendo? Questão de perspectiva, ponto de vista, como você aprendeu, você ensina como você aprendeu, se você foi punido, você devolve essa punição. É um ciclo, né? Tem que saber quebrar o ciclo. Você não saber usar a punição como aprendizagem. Então, sim, você tem muita gente frustrada numa sala de aula. E aí vira dor com sofrimento. Vem. E não dor com conhecimento. Exato. Que lindo esse papo, hein? Fala sério. Vou levar para minha sala de aula. Adoramos. Por que isso, gente? A gente está lidando com pessoas, com seres humanos que têm sentimentos, cada um tem uma vivência, cada um tem uma bagagem, entendeu? Então, assim, é difícil mesmo, não é uma tarefa fácil. Nunca foi. Aliás, lidar com o humano, né? Sim. Eu falei aqui em algum momento que eu tentava conhecer meus professores na sua individualidade, pegava a particularidade para poder lidar com ele, mas mesmo assim a gente se equivoca. Sim. Porque às vezes você não está sendo na sua essência, eu vou naquilo que eu estou vendo e não na essência. Sob o seu ponto de vista, né? Então você se equivoca. Fulano tá parecendo... Hoje ela não tá bem, né? Você tem mania de falar isso? Eu tenho essa mania também. Fulano não tá bem. Aí vai lá na minha sala, Valéria, o que você tem? Não tá bem? Não, gente, hoje eu tô ótima. Só porque eu não tô falando, eu tô ensimesmada hoje, eu quero ficar comigo. Às vezes a pessoa não tá bem mesmo. Ou, não tô bem, prefiro não falar. E eu falo,
vamos fazer o seguinte, não tô bem, não vou aparecer para vocês e vai dar tudo certo no final. Mas sabe o que é isso? Que eu reparo muito na minha vida? É a falta de comunicação. Sim, é verdade. A comunicação, ela pode ser suave, mas ela tem que ser verdadeira e transparente. Quando a gente não consegue se comunicar, a gente começa a ter os atritos. Eu estava falando exatamente isso para o nosso produtor ali, quando a gente estava lá fora. Não é o que se fala, é como se fala. Exatamente. Tudo pode ser dito. Verdade. Se você souber como dizer, você pode estar demitindo a pessoa sai agradecida. Mas é isso. Agora, verdade. Não é? Muita verdade. Então, assim, muitas vezes eu escutei coisas do meu pai que hoje... Meu pai, em algumas coisas, era muito rígido. Que hoje eu entendo o que ele queria passar para mim. Entendeu? Mas você não qual assimilou. era o fundo, mas a comunicação dele não foi assertiva, não foi da maneira correta. E com isso te deu gastura, te deu revolta. Eu só consigo entender isso hoje, depois de ser mãe e tá com 46 anos. Aí eu consigo entender, porque é aquilo que a gente falou, maturidade, sabedoria, um monte de coisa. Mas até chegar aqui, minha filha, foi babado. Babado. A comunicação positiva, a comunicação, como vocês falaram, né, leve. Tem estudos já científicos sobre essa questão da comunicação. Você sim pode falar tudo, inclusive demitir, e a pessoa sair agradecida. Né? Então, tem formas e formas. Agora, eu bato na tecla do conhecimento prévio, né? Você estabelece uma visão sobre o outro, você carrega essa visão sobre o outro e você se nega a mudar a visão sobre o outro, mesmo que sejamos seres mutáveis diariamente. Diariamente. Nossa. Opa, mas que a Regina é assim. Mas quando que ela foi assim? Enquadrar as pessoas, né? Poxa, que triste Então, isso. o que você está me dizendo é que, no fundo, a gente se nega a enxergar o outro. A gente tem dificuldade. Essa minha amiga aqui, a gente tinha uma visão dela de quê? Muito porra louca, o estupim desse tamanho. Uma coisa eu tenho que dizer, sempre foi muito justa, sabe? Só que aí, como é que a gente se reencontrou? Eu encontro essa minha amiga, que eu sempre conheci essa vibe dela, a Ariana lá no topo. Ixi. Essa amiga terapeuta falando com uma voz suave. Eu falei, o que é isso, gente? Caraca, que foi bom. isso que aconteceu com a minha amiga? Que isso? Eu já amava ela maravilhosamente, que eu adoro pessoas sinceras, honestas, que mostra, dá a cara a tapa. Regina sempre foi assim. Mas aí quando eu vi, eu falei, caraca, velho, ela conseguiu mais isso. E é uma outra pessoa, né? Nossa, muito mais paciente, muito mais ouvinte, transformada, tolerante, entendeu? E também, ao mesmo tempo, barraqueira se eu quiser, se eu escolher ser. Porque tá lá o barraqueira. Ele não saiu daí. Nada saiu, nada não sai. saiu. Você... A franqueza não saiu, mas eu escolho a forma de falar. Exato. E se eu precisar, ressurge, não tem problema. Nossa, eu não eliminei nada de mim. Nada. O nosso Eu diálogo adquiri é ótimo, outras. Né? Eu adquiri outras questões que eu acho que pode ser contribuição e me ajudou na minha comunicação e nas minhas relações. Apesar não, não gosto de falar apesar, que coisa, é uma palavra chata. A gente embora, exatamente. Eita, vamos lá. Entretanto. Redação do Enem. Exatamente. Vamos aprendendo, meninas. A gente, mesmo porque a Ariana, sou escorpiana, a gente é escorpiana, a gente é meia doida assim, sabe? De pá! Mas a gente nunca teve um BOzão, né? Nem BOzinho. Não. Nada. E hoje, talvez pela nossa maturidade, pelas nossas vivências muito fodas, entendeu? Nossa, a gente tem uma comunicação tão verdadeira, tão olhar, assim, muitas na das vezes, lata, mas sem machucar. Sem agredir. Então, às vezes eu estou escrevendo, eu falo, Gabi, agora eu vou de áudio, porque eu quero que você escute a minha voz para saber que não é uma crítica. E só porque é uma reflexão. Show.
Entendeu? Então, assim, porque eu sei que se eu escrever, você pode se magoar. Compreender de maneira errônea. E não é isso. Então, eu quero que você entenda como eu estou tentando me comunicar, né? Assim, não, você tá certa. Ou não, na verdade, é o que eu pensei, meu posicionamento. Então, beleza, agora eu entendi seu posicionamento, tá perfeito. Okay. E conversar, né? A gente se nega ao diálogo, a gente tem dificuldade. Quando a gente tem preguiça da outra pessoa, né? Que hoje essa palavra preguiça virou esquivar. Preguiça é igual a esquivar, chatear-se, né? É mesmo. Não quero me chatear com aquele. Ou tô com preguiça daquilo. Quando você tá nessa posição, você não quer dialogar. Não. Você se nega. Então o problema não é do outro, é seu. Simples assim. Você se nega à escuta. Você se nega. Mas se você que tiver que provocar essa conversa, melhor você esperar no momento que você queira conversar. Né? Para que essa fala seja uma fala firme, porém produtiva. Doce. Que saia algum... Firmeza e doçura tem que estar junto. Verdade. Para que saia algum resultado disso, né? Porque às vezes... Eu estou há 21 anos casado, né? Então eu posso dizer altos e baixos porque se trata disso, né? Casamentos são assim. Então, às vezes, você fica numa discussão eterna que não vai chegar a lugar nenhum. Um fala, o outro fala e ninguém escuta. Verdade. Aí fica assim, papo de boteco. Todo mundo fala junto, maravilhoso. E nem é um boteco e nem é nessa vibe, né? Ao contrário. Exatamente. Eu acho que a sua vida, o seu exemplo, ele traz muito disso do ouvir e do respeitar. Muito. 100%. E principalmente do se ouvir e se respeitar. Antes do outro, né? Me ouvir, me respeitar. Autoconhecimento, ele é essencial, porque você começa a partir desse momento saber até onde você pode ir. Estou trabalhando isso ainda. Tá? Eu também. Confesso que esses nossos podcasts são terapias. Todas as vezes eu saio muito reflexiva. Para mim tá claro. Em relação às minhas atitudes. Para mim tá claro isso. Porque para mim também tá sendo. Eu vejo que eu tenho muitas coisas a melhorar, a crescer, ainda que minha psicóloga falou, não fique se chicoteando. Não, de forma alguma. Não faça isso. Porém, às vezes o crescimento dói. Dói, literalmente. O nascer dói, né? O nascer dói. Mas se você consegue adquirir essa consciência de entender e de... Não é nem assim que você vai entender 100%, mas que só você ter a consciência de tentar se colocar no lugar do outro, você já está no caminhozinho. Bom, porque eu acho que falta muito hoje essa falta de comunicação e a empatia, né? De entender... Bom... Tá de cara feia, mas por que será, né? Mas por que você tem que fazer essa pergunta, por que será? É isso que a Regina faz muito pra mim. Por que tá te incomodando? Gente, a menos que você tem que se comunicar com essa pessoa. Se não aí sim. Né? Mas aí, porque você vai se comunicar com essa... E aí, fulano tá de cara feia. Peraí, deixa eu quebrar o gelo. E aí você começa a criar um monte de teoria, menina, né? olha o seu tênis, hein? Que bacana. Você comprou onde? Que psicologia isso. Cara, tem que ser. Você vai por outras viés, né? Porque você precisa se comunicar com aquela pessoa. Você vai, eu vou rezando, bicho. Ai, meu Deus, eu tenho que falar com fulano, o que eu vou fazer? Tá bem. E aí, o final de semana? Eu vi lá no seu Instagram que você foi. Pô, como é que foi lá? Legal? Tá. Aí quebrou o gelo, você entra na conversa. Você vai rezando, eu vou fazendo o Ho'oponopono. Ok. Eu adoro o Ho'oponopono. Minha sogra que me ensinou. Não dou conta, não, mas eu vou tentar de novo. É fantástico. Sim, eu vou tentar de novo. E aí eu vou praticando isso. Eu durmo antes do final. Sabe qual que é mais interessante do Ho'oponopono? Eu comecei, ainda não tinha esse boom, não. Eu também. Muito pelo contrário, quase ninguém falava. E uma amiga minha uma vez me deu um livro, psicóloga, deu um livro, não sei o que, eu li, gostei, e eu não conseguia decorar. Pô, são quatro e eu não conseguia. Aí eu grudava no carro, grudava no computador, né? Eu não consigo, não consegui ainda. Pra poder fazer. Mas porque eu não quis, é isso. E comecei.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Para situações específicas. Sabe o que eu faço também, amiga? Sinto muito, me perdoe, eu me amo, eu sou grata. Eu faço para mim mesma. Isso é perfeito, isso é excelente também. Mas eu fazia para situações específicas que eu queria transmutar de alguma forma. Depois, eu comecei a fazer no automático. Então, assim, eu vou beber alguma coisa, sinto muito, me perdoe. É como se eu estivesse limpando. Né, aí você vai limpando. Eu vou limpando o ambiente, eu vou limpando a câmera, porque eu não sei a pessoa que construiu aquilo, se ela estava vivendo, qual a energia que isso vai me trazer. Você tá entendendo? Então, assim, e aí você vai limpando tudo. Mas chega uma hora que vai te trazendo coisas que você não lembrava. Que você tinha engavetado. Que são coisas que provavelmente... Mas é do nada, te dá uns flashes. Pá! E aí você... Putz, por que eu tô pensando nisso? Sinto muito, me perdoe, te amo. Que são coisas... Vai te trazendo coisas que você precisa limpar que você não tinha nem noção de que você precisava limpar. É porque o é por isso que eu sou tão fã. Eu também. E ele se trata de corresponsabilidade, entendeu? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente é só. Não, a gente falou muito sobre isso hoje. Entendeu? É tudo estar independente, dependente o quanto mesmo. Tá interligado. Então, quando você tá com uma pessoa que tá na sua frente, que tá te causando alguma raiva, eu dou esse exemplo, que eu fazia uns treinos lá no parque, e tinha um doido que achava que era o dono lá dos bancos de areia. Gente, ele era insuportável no nível surreal, mas ele era doidinho mesmo. Só que, velho, eu ia correr lá na areia, eu ficava com muita raiva dele. Aí foi quando a minha sogra veio, o João tá com 18 anos. Há 18 anos atrás, olha quanto tempo com esse Ponopono. Aí minha sogra é uma carioca, muito da porreta, porque é carioca da gema, daquele estilão, doida pra caramba. Chegou do Rio de Janeiro, linda, maravilhosa, e falou assim: agora eu estou praticando o Pono. E ela foi sempre uma mulher de vanguarda, sabe? Gosta de física quântica, então ela lê muito sobre essas coisas. E aí eu falei: Júnior do céu, sua mãe ficou doida de vez agora, porque o Ponopono, olha essa palavra. Sabia o que era. Essa palavra, como é que você pode levar a sério? Não foi chamado Ponopono. Você vai levar a sério um trem desse? Tanto que o livro, quando ela trouxe o Ponopono, não tinha nem em português ainda. Acho que uns 2 anos depois saiu, ela me deu de presente. Então foi bem antes de mim, então. Foi? Eu já vi em português. A Regina é louca pra conhecer a minha sogra, porque ela é muito louca. Assim, mas não é que ela é louca, ela é de vanguarda mesmo. A mente dela tá à frente do tempo dela. Tá muito à frente do tempo. E aí, menina, eu ia pra esse parque, ficava dando volta naquele... Nem existia CrossFit ainda, eu já fazia CrossFit lá na areia. E eu ficava olhando pra esse ser humano, porque eu tinha uma raiva dele. E aí eu ficava fazendo: se tu muito perdoe, te amo, sou grata. Eu falava: meu Deus do céu. Que quase sempre é sobre a gente, né? Por que essa pessoa me incomodava tanto? Porque ele não era do meu ciclo de amigos. Eu nem sei direito o nome dele, mas por que essa pessoa me incomodava tanto? Então é muito mais sobre mim do que ele. Na verdade, mas a gente era uma loucura. É sempre assim, né, gente? Eu correndo naquele banco de areia falando: sinto muito, me perdoe, te amo, só nem olhar pra esse filho da puta. E o quanto a gente não incomoda o outro também. Aí sim o Ho'oponopono pode funcionar. Eu vou adotar, gente. Vocês me convenceram. Eu vou... é ótimo. Sim. No início dá uma travada. Então você vai pregando. Mas eu travei, por isso parei. E aí, comecei, travei, parei. Mas depois vai. Vai facinho. Vai facinho. Vai com tudo, né? E quando começa a puxar, você fala: pô. O Gabriel falou: revisita aquilo ali. Então, assim, se você vai revisitar uma coisa, então vamos dar ressignificar isso aqui também. E às vezes você não conseguir fazer, tá tudo bem, porque a minha sogra é uma ativista do Ho'oponopono, assim, ferrenha e tal. Mas tem dia que ela chega pra mim e fala assim: porra, velho, ela fala palavrão pra cá, nem o Ho'oponopono eu tô dando conta. Pra puta que pariu. E ela fala assim. Aliás, linguagem do carioca que não tiver palavrão, gente, não é carioca, não. Eu falo isso, que o palavrão na boca do carioca é lindo. Acho que uma palavra na boca de qualquer um que tenha, já seja maior de idade, pra mim. Eu acho que é uma forma de expressão. É uma forma de. É porque a gente, assim, é linguagem, né? Não é cultural de vocês. Não é xingamento. Não é linguagem. Eu vejo a minha sogra falando umas coisas de pica das galáxias. Isso é coisa de carioca, gente. Eu não sei. Você quer ver uma coisa que eu sempre quis usar? Pau no cu. Ai, meu Deus!
Esse é um termo que eu sempre quis usar. Ah, pau no cu. Sabe aquele negócio? Nossa, Tem que saber em que momento, qual é a aplicação, a aplicabilidade. Eu não consegui usar, mas eu acho fantástico. O Thiago mesmo, o Thiago o nosso Santinelli, ele adoro. Ele é pau no cu. E eu falo, cara, ainda vou usar pau no cu. Falar nisso, a gente vai te marcar, porque você falou que vai estar aqui em Brasília em julho. E a gente quer você aqui no nosso podcast. Então, a gente é muito não custa nada falar de novo. Sei que estamos falando de Ho'oponopono, que segundo você é uma, como é que ele fala? Pseudociência. Pseudociência. Mas tá tudo bem, viu? E vamos nessa. Vamos chegar pro final? Eu não Mais queria, alguma pergunta? mas Nossa, a gente falou pra caramba sobre a vida de todo mundo, de né? todo mundo, principalmente das nossas. Né? Das nossas. Que babadeira, que terapia em grupo. A intenção é essa. E com jujubas. E com água. Ai, que delícia. A intenção é que o tanto que foi bom pra gente seja bom pra outras pessoas. Exato. Né? Porque a gente, quando termina de gravar, eu não sei se você tá com essa sensação. A gente geralmente tem uma sensação de leveza. Porra, valeu a pena, sabe? Foi divertido. Nossa, que delícia. Sabe? Eu achei que eu ia travar, mas eu não travei. E eu tô saindo com uma positividade diferente, com uma energia diferente. E a intenção nossa é essa, assim, que quem esteja assistindo também sinta a mesma coisa, também sinta-se sentado com a gente e acolhido e que possa ser leve. Contribuição. Eu pensei até que não fosse conteúdo isso que eu tô colocando, não sei, claro, pode ser tudo é conteúdo. Eu pensei que pudesse ser uma balela, mas não. Não, a vida de todo mundo, ela tem um significado. Mas eu tô falando que eu achei que pudesse, veja bem, eu ouvi o que eu falei. Isso é também importante, você ouvir o que você fala. Aí você se dá conta de que em alguns momentos você pode pedir desculpas, né? Por exemplo, que você ouviu o que você falou? Não tem assim, a gente não fala pro outro. Você ouviu o que... Então, esse papo aqui, para mim, foi tão legal, gente. Puxa, muito obrigada. Mais uma vez, que agradece. Desde o início eu estou agradecendo a vocês, mas agora eu estou agradecendo em função desse resultado que eu me dei, né? De ter me ouvido e o que eu tenho para contribuir ainda com alguém ou com algumas pessoas, né? Que legal, Valéria. Mas, que legal, meninas. Obrigada. A minha contribuição, eu vou dizer que te conhecer, você é linda, gente boa pra caramba, mas é mostrar que as viradas de chaves e é plot twist mesmo, assim, ó, pá, é possível. Twist carpado, né? Pô, velho, é possível, gente. Então, se trata de sair da zona de conforto mesmo, é possível. E você vai ser feliz. Aliás, é possível para você ser feliz. Sim. E vai com medo. Se joga com medo. Porque se não houver o medo, a coragem não vem junto. Eu não tenho coragem. Não, vai com medo. Ou então fica muito louco. Vai com medo que uma hora a coragem chega. Ela vem correndo ali atrás e daqui a pouco ela te alcança. Claro, vamos lá. Vai com medo mesmo e assim, na certeza de que você pode fazer alguma coisa diferente para sua vida, para você e para as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você faz uma coisa diferente na sua vida, que você melhora, automaticamente você é o coletivo, porque você vai refletir. Todo mundo recebe esse benefício, né? Porque será um benefício. Então, depois de palavras lindas como essas, que sejam realmente aplicadas em nossas vidas e a vida de todos. A gente agradece a todos e espera que tenha sido contribuição. Obrigada por quem teve a paciência de ficar até o final. Desculpa aí os palavrões, mas essas somos nós. Desculpa não, porque a gente não tá fazendo nada que possa ofender. Então, nada errado. Aqui tem nada fake. Então, é sobre isso. A gente está muito feliz, a gente agradece muito a sua presença e agradece a paciência e a audiência. Até a próxima. Obrigada.